Era uma manhã fria e silenciosa na periferia de uma grande cidade. Entre prédios antigos e ruas movimentadas, vivia um homem chamado Elias. Poucos sabiam seu nome. Para a maioria, ele era apenas o mendigo da praça. Dormia sob uma marquise, coberto por papelões e um cobertor gasto que ganhará de uma senhora da igreja meses antes. Seus dias eram marcados por olhares de desprezo, moedas jogadas sem contato visual e palavras atravessadas que doíam mais que a fome. Mas Elias carregava algo que ninguém via, uma memória antiga da fé que aprenderá ainda menino, quando sua mãe, antes de morrer, lia para ele as escrituras à luz de uma lamparina. Entre todos os versículos que ouvirá na infância, um ecoava em sua mente nos momentos mais sombrios, como se tivesse sido gravado em sua alma: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", de Salmo 23. Muitas vezes ele repetia essas palavras em silêncio, olhando para o céu cinzento, tentando entender como aquela promessa poderia coexistir com sua realidade de fome, frio e abandono. Ele perderá tudo anos antes: emprego, casa, dignidade, após uma sequência de decisões erradas e tragédias inesperadas. A bebida se tornará refúgio, os amigos desapareceram, e a família, já distante, deixou de procurá-lo. No fundo do poço, Elias acreditou que Deus também o havia esquecido. Ainda assim, algo dentro dele resistia, uma chama fraca, mas persistente, que se recusava a se apagar. Era como se o versículo o perseguisse: "Nada me faltará". Como assim nada? Faltava-lhe tudo. Faltava pão, faltava abrigo, faltava respeito. Porém, certa noite, depois de ser expulso de uma calçada por um comerciante irritado, Elias sentou-se sozinho na praça e chorou como não chorava desde criança. Entre lágrimas, murmurou o salmo inteiro, palavra por palavra, até chegar à parte que dizia: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo". Naquele instante, algo mudou. Não foi um milagre visível, nem uma transformação repentina das circunstâncias. Foi uma mudança interna, silenciosa e profunda. Elias percebeu que, apesar de tudo, ainda estava vivo. Ainda respirava. Ainda podia escolher. E talvez, apenas talvez, o "nada me faltará" não se referisse às coisas materiais, mas à presença constante de Deus mesmo no vale mais escuro. No dia seguinte, tomou uma decisão que parecia pequena, mas era gigantesca para alguém em sua situação. Recusou a primeira oferta de bebida que recebeu. Sentiu o corpo tremer, a mente protestar, mas permaneceu firme. Repetia para si mesmo: "O Senhor é o meu pastor". Começou a procurar restos de jornais para ler, tentando ocupar a mente. Uma voluntária de um projeto social notou sua mudança de postura. Ele agora agradecia olhando nos olhos, tentava manter-se limpo com a água de uma torneira pública, organizava seu pequeno espaço na praça. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que revelavam uma nova disposição. A voluntária, chamada Marta, aproximou-se e perguntou seu nome. Ele hesitou, como se tivesse esquecido quem era, mas respondeu: "Elias". Pela primeira vez em muito tempo, alguém o chamou pelo nome. Marta o convidou para frequentar um abrigo que oferecia não apenas comida e banho, mas também acompanhamento psicológico e cursos profissionalizantes. No início, Elias desconfiou. Já havia sido enganado antes. Porém, lembrando-se do salmo, decidiu dar um passo de fé. No abrigo, enfrentou seus demônios internos. A culpa pelos erros do passado, a vergonha de ter caído tão fundo, o medo de falhar novamente. Houve recaídas emocionais, noites de insônia, dias em que pensou em desistir. Mas toda vez que a desesperança batia à porta, ele repetia: "Ainda que eu ande pelo vale". Com o tempo, começou um curso de marcenaria. Descobriu que suas mãos, antes estendidas para pedir, podiam criar. O primeiro banco de madeira que produziu era simples e torto, mas foi feito com esforço e lágrimas. Ao terminar, sentou-se nele e chorou, não de tristeza, mas de redescoberta. Ele não era apenas um mendigo, era um homem capaz. Meses se passaram. Elias conseguiu um trabalho fixo em uma pequena oficina. Alugou um quarto simples, mas limpo.
Voltou a frequentar uma igreja do bairro, onde, um domingo, foi convidado a compartilhar seu testemunho. Ao subir ao púlpito, suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Contou sobre a praça, o frio, a fome, o desespero. E então citou o versículo que o sustentara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Explicou que, no fundo do poço, descobriu que o que não lhe faltava era a presença de Deus, a oportunidade de recomeçar e a força para dar o próximo passo. A congregação chorava em silêncio. Elias concluiu dizendo que o vale não é o destino final, mas um caminho de passagem. Hoje, anos depois, ele coordena o mesmo projeto social que um dia o acolheu. Todas as semanas, senta-se na praça onde dormia e conversa com homens e mulheres que vivem o que ele viveu. Não promete milagres instantâneos nem caminhos fáceis. Oferece algo mais real: presença, escuta e esperança. Sempre carrega consigo uma Bíblia pequena, gasta pelo tempo, aberta frequentemente no Salmo 23. Quando alguém lhe diz que Deus o abandonou, Elias sorri com ternura e responde que já se sentiu assim, mas aprendeu que o pastor nunca deixa de procurar suas ovelhas, mesmo as que se perdem nos vales mais escuros. Sua história não é apenas sobre sair das ruas, mas sobre reconstruir a identidade, restaurar a fé e descobrir que a verdadeira superação começa dentro do coração. E toda vez que passa pela antiga marquise onde dormia, ele não sente vergonha, mas gratidão, pois foi ali, no ponto mais baixo de sua vida, que encontrou a verdade que o libertou. Mesmo quando tudo parece faltar, se o Senhor é o pastor, nunca falta esperança, nunca falta propósito, nunca falta amor.